pecado que fica crônico dentro da casa, dentro da família, pecado oculto da mulher, do homem, do adultério, da mentira, da prostituição, pecado. Aí depois começa a culpar os de fora, a xingar os de fora, a querer agredir, coisa e tal. Mas por quê? Jesus disse, quando o valente é amarrado, a casa é assaltada, que ele consegue, o ladrão consegue amarrar o valente, então ele saqueia toda a casa. Mas essa história da cerca é muito fundamental para a vida cristã, para a família, para as famílias. Porque isso entra de uma maneira sorrateira e depois não tem como sair. Porque agora, como é que faz? Só se matar, só se botar para fora, só se mandar embora, só se sair. Só se abandonar, só se desfacelar. E ninguém, por força social, quer fazer isso. E o certo é que nós temos aí um montão de homens sujeitos a espíritos, de mulheres carregadas de pecado por causa da ordem social, para não destruir a família. Mulheres, homens, sujeitos a espíritos dos mais baixos, dos piores. Faz isso, faz aquilo outro, dá isso, me dá aquilo. E tem que dar. Um pouquinho de humor. Vocês que foram criados em fazenda, conhecem fazenda, criação de porcos mostra isso. O leitãozinho passa no buraco da cerca, do curral, que é a cerca de pau em pé. E vai lá no soro, enquanto tem soro, ele está esticando. Enquanto tem couro, ele está tomando soro. Esticando a barriga que vira um tamborzinho. Não é verdade? Pode bater, vai pum, 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 pum. Aí quando ele vai voltar, engarrancha no buraco, que a barriga não deixa passar. E aí dando a gritar, e o negócio vira um canudo para trás. O irmão Prata lembrou aqui, ó. Não é verdade, irmão? Ainda bem que a coisa escapa, né? Mas até lá já recebeu muita mordida de cachorro, viu? Meus irmãos, isso é para meditar mesmo. O fundamento da meditação está nisso. Todas as vezes que Israel fracassou, não foi gigantismo do inimigo, não foi força do inimigo. Para você ter uma ideia, ele acabou de vencer a Jericó, derrubou tudo por terra, acabou com tudo. Logo ali na frente tinha uma cidadezinha muito pequena chamada Ai, não? Ai? Foi num instante já tinha perdido 30 e tantos generais, perdendo para um inimigo muito menor. Venceu tantos pecados enormes, venceu tanta coisa no passado, e agora está perdendo para coisas. O inimigo não quer te laçar com pecadão, não, se é que existe pecadão. Ele pode te laçar com pecadinho mesmo, porque ele sabe que pecado não tem tamanho. Então houve um inventário, porque o problema não estava realmente no inimigo. Não, o profeta diz, você não tem nem que culpar o diabo mais. Você não tem que culpar o diabo, você foi lá, na fronteira, você deu ouvido para ele, você quis. Ele disse, é como a mulher, ela tem que dizer sim ou não, a menos que seja violentada, mas fora disto, ela tem que aceitar ou não, ela pode aceitar ou não.
Olha, isso é bom. Bom que todos voltemos para casa pensando nisso. Culpa. E põe nomes baixos nas pessoas e xinga os nomes de baixo calão, que só mulheres de rua, das mais baixas, é que falam, às vezes são ditos dentro de casa, diante de filhos, para esposos, para mulheres, para as mães. Nomes baixos. O que vem na boca fala. Mas a culpa não está na outra, no outro, no vizinho. Não. A culpa está lá dentro de casa. Um pregador que trabalhou comigo há algum tempo, irmão Valmo, de vez em quando ele dava uma mensagem assim: o seu problema é o seu pecado. O seu pecado é o seu problema. Você não tem que culpar a ninguém. Com razão o profeta disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham, que era ele próprio. Então, Moisés escolheu ser maltratado não pelo inimigo, mas aquele do Salmo 55, que come no prato, que é amigo, que fomos à casa de Deus juntos. É Salmo 55, não é? Vamos lá? Quando a gente chega a uma fase que você tem tanta confiança na palavra que não se preocupa em pregar. É 55 mesmo? Hã? É. Verso 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse, que o anjo da morte não entrasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Olha, aquele homem estava identificado com sua chamada. E todos quantos estiveram com ele ali no deserto, e que estiveram identificados com a sua chamada, tiveram a mesma recompensa. Você tem que entender que a criança, a moça, o moço, o adolescente, não?
o jovem já feito, o homem, a mulher. Cada pessoa tem uma chamada. A coisa que precisa acontecer de sublime na sua vida é, sem dúvida alguma, a sua identificação com a sua chamada. Porque então você terá um auto-reconhecimento que você é chamado, que você é chamada, e você não está na casa de Deus como uma abelhuda, um abelhudo, como um cão que espia a mesa dos outros. Você está na casa de Deus por decreto divino, por chamada. E tem uma coisa: se um rapaz é convocado pelo exército e ele não comparece sem a devida justificativa, ele será preso. Ele vai responder. Por isso, se você é chamada pela presciência divina, o melhor que você faz é atender essa chamada. Ele me chamou e eu respondi. Se você é chamado pela presciência divina, o melhor que você faz é se submeter a essa chamada, é comparecer, independentemente de seu estado, de suas condições, porque ele sabia, desde antes da fundação do mundo, quem seria você. E temos de convir, temos de reconhecer que ninguém vem para esta mensagem sem a chamada divina. Porque ela não é para quem quer, ela não é para quem corre, ela não é para quem busca. Ela é para quem Deus chama. Então, minha filha, meu filho, a mamãe dizia assim: não adianta, meu filho, não adianta, você é chamado. Você quer bater com a cabeça na parede? Você quer adquirir marcas? Você quer dificultar mais sua vida? Então tente mais lá por fora. Tente. Seja teimosa, seja teimoso, vá, continue. No seu êxodo, quer dizer, saída da casa de Deus, da casa do Pai, mas vai chegar a hora de você desejar comer bolotas de porcos. O profeta está fazendo referência de um povo, de homens, de mulheres, de moças, rapazes, crianças, que tinham andado pelo mundo e não tinham compartilhado dele. Essa é, como dizem, é boa. Veja. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada ou da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aflito, por que aflito?
Mas está aqui uma coisa, que às vezes quando a gente olha para determinadas pessoas, as quais nós não suportamos até mesmo pelo seu cheiro. E quando nós as abraçamos ou sorrimos com elas, é como se nós estivéssemos fazendo uma grande coisa. É como se nós fôssemos bem humildes. Ah, eu sou humilde porque eu abraço aquela irmãzinha, aquele irmãozinho. Nós temos que lembrar disso aqui. Dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno dessa gente simples e humilde que crê, que é chamada. Se envergonhar de uma pessoa como esta é se envergonhar de Cristo. Quantas filhas têm vergonha de andarem com suas mães por causa do estado delas? Dos quais o mundo não era digno. Por que esse povo de Deus não está dominando? Não está na casa mais alta do país? Porque essa casa mais alta do país é como já disse para o irmão Antônio de Jesus. Você é uma joia no focinho de porco. É uma pérola no focinho de porco. Porque o porco fuça muito, então o fazendeiro pega, o criador lá, pega e faz uma argola de arame e mete no focinho. Para ele não ficar fuçando demais, estragando as cercas, aquelas coisas assim. Porque a argola pega lá e dói nele, certo? Ele recua, não é? Olha, espera aí. Jesus disse, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Você sabe por que os filhos de Deus não estão lá? Realmente, os eleitos da noiva? Porque esse reino não é deles. Se fosse, eles pelejariam por ele. Jesus disse assim. Por quê? Eles não são dignos. O mundo não é digno. Eles tinham andado pelo mundo, sofrido as necessidades de todos os seres humanos. Mas tem uma coisa, eles não tinham compartilhado dele. Eles não tinham permitido aos sistemas do mundo vencê-los. Quando os nomes ilustres daquela era tinham se curvado aos acenos carinhosos do Estado, e escolhido a mente política, ao invés da mente espiritual, e se puseram em seu caminho de volta ao mundo, estes poucos permaneceram com a palavra de Deus, e deste modo honraram o Senhor, honraram ao Senhor. É isso que você está fazendo, exatamente isso que você está fazendo. E deste modo honraram ao Senhor. Agora, em compensação, Ele, o Senhor, os honraria. Você honrou a Deus, Deus também vai te honrar. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Você está identificado com Ele.
não pelos seus méritos, mas pela sua chamada. Aí Paulo disse assim: você vai censurar a Deus porque amou a Jacó e aborreceu Esaú? A lei da compensação. Em compensação, ele os honraria. Sabe por quê? Porque eles andarão com ele de branco. Amém. Ah, mas isso aqui faz crescer o espírito. Faz crescer, agigantar o espírito. Faz sim. Porque eles andarão com o Senhor, de branco. De branco. De branco. E veja o que vem aqui na frente. Eles tinham identificado a si mesmos com ele na terra, e agora ele identifica-se a si mesmo com eles na Nova Jerusalém. Você está se identificando com ele agora, ele se identificará com você na Nova Jerusalém. E quão maravilhosa será esta identificação! Ela me faz regozijar e também me faz chorar em pensar de sua condescendência, pois vocês notaram que ele não está vestido de uma cor diferente da dos santos, como os líderes da terra fariam? Não, eles são iguais a ele. Eles são iguais a ele. Olha, preste atenção, escute. Eles são iguais a ele. São iguais. Ele é igual a eles. Eles são iguais a ele. Assim como João disse, porque eles o verão assim como ele é. Porque eles são dignos. Vocês fazem uma ideia de quem está dizendo isto? Quem é que está dizendo isso? É Jesus. É Jesus. Aquele que é digno de tomar o livro das mãos daquele que se assenta no trono. Agora, este que é digno está dizendo aos seus santos: vocês são dignos. Eis aqui o único qualificado para julgar. E na realidade, todo julgamento está cometido a ele. E ele diz: vocês são dignos. Estas palavras são tão fulminantes como as palavras em Romanos 3,33. Deus diz: eu sou justo. Ali na branca luz da justiça de Deus, ouça a doce voz de Jesus, quando ele diz: estes, e entre estes está você. Estes são meus. Estes me pertencem. Estes são meus. Mas quem te deu? Eu comprei. Eu comprei lá no Calvário. Olha, se você quer saber mais, eu coloquei o nome de cada um deles no meu livro, desde antes da fundação do mundo. Eu vim simplesmente redimi-los. Eu vim simplesmente resgatá-los. Se você quer saber realmente, eu fui sacrificado desde antes da fundação do mundo, diz o Senhor. E por isso eu coloquei o seu nome no meu livro desde antes da fundação do mundo. Então tira a mão dela, Satanás. Tira a mão dele, Satanás. Porque ele me pertence.
Essa casa é reservada para Deus. O sinal do sangue está nela. O sinal do sangue está nele. Eles são dignos, sim. Eles andarão comigo com a mesma vestimenta que eu tenho. Vocês não viram aí a parábola da grande ceia? E que o Senhor da ceia proveu a vestimenta para todos os convidados? E não tinha nenhum lá de gravata, paletó, e o outro de camisa remendada. Um de sapatos novos e o outro de sandália furada. Não. Ele tinha alguém para ficar ali na porta, e bastava aquele manco, aleijado, aquele paupérrimo, pobretão dos valados, aquela gente que eles chamam assim, gente menos esclarecida, gente que não tem inteligência, é que vai para o tabernáculo da fé. Eles dizem assim, Jesus veio e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas para eles e revelaste aos pequeninos. Eu estou lendo a mensagem de Sardes, né? Sardes, parágrafo 70. Aqui o 110 também, ele disse, se referindo à noiva: agora podemos ver porque a noiva, ela estava nele como Eva estava em Adão, redimida, comprada de volta pelo dono original, e não pode jamais ter seus nomes, ter os nomes de seus membros retirados do registro. Ela é uma parte dele. Ele se casou com ela e não tem por que se divorciar dela, porque ela o respeita. A primeira mulher adulterou, casou-se, deitou-se com o Estado, ele a repudiou, vomitou de sua boca. A igreja que casou com o Estado, Jesus vomitou-a de sua boca. E quando a mulher casa com um homem rico, ela fica rica também. Ela é rica, abastada. Ela tem poder político, religioso. Mas ela é a grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Ela foi repudiada. Ele não é um tolerante. Ele não tem que dar satisfação à ordem social. Ele a repudiou. E se casou com uma virgem que o respeita. Que o respeita de coração. Que o honra de coração. Que quanto mais sofre por ele, mais o ama. Que não lança em rosto dele, com ataque histérico, as suas necessidades. Que não lava o seu rosto, para não dizer sua cara. Ela é uma parte dele. Agora ela está no trono. Ela não pode nunca ser julgada. Cada um na noiva é um membro dele. E olha aqui, preste atenção, escute, abra bem os ouvidos. E ele não
perde nenhum. Nem um. Olha, escuta aqui, nenhum. Ele não perde nenhum. Nenhum. Veja aqui. São João 10. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Ninguém. Meu Pai quem mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então ninguém podia arrebatá-las da mão dele primeiro. Depois, em segundo lugar, da mão do Pai, quer dizer que as ovelhas saem da mão dele e vai para a mão do Pai? Não, porque a mão dele é a mão do Pai. Amém? Ela é uma parte dele. Ela está no trono, ele falando do futuro, não é? Ela não pode nunca ser julgada. Cada um na noiva é membro dele. E ele não perde nenhum. Nem o mais feio, nem o mais pobre, nem o mais rico, nem mais isto, nem... Ele não perde nenhum. Nenhum. Parece que há inconscientemente uma força. É como a força da gravidade. Sabe-se que a Terra, ela está procurando sempre evadir-se do Sol. Pela tendência, ela se perderia no espaço. Mas existe uma força de gravidade que a prende. Ela luta, luta, luta. Então há época que ela fica mais afastada dele. Mas logo ela está mais próxima dele. E não tem como sair desse círculo. Por causa da força da gravidade, ela está casada com ele. E ele está casado com ela. E ele disse que ninguém pode separar a quem Deus une. Não há homem que separe. Ele disse: ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Agora, vamos voltar lá no princípio. Por que então tanta queixa, tanto fracasso, tanto desgosto às vezes, tanta dor no coração, pasmo, peso? Por quê? Porque às vezes murmurações, queixas, reclamações, porfias, contendas, não seria a mesma causa, ou as mesmas causas, não seriam as mesmas causas lá no deserto? O profeta disse: se tão somente a igreja pudesse crer e se entregar de uma forma incondicional nas suas mãos. Ora, ele disse assim: não haveria nenhum enfermo no nosso meio. Não haveria nenhum problema crônico de casamento. Crônico. Que só Deus pode resolver. Unicamente Deus, mais ninguém. Não tem amigos, não tem amigas, não tem ninguém. Por isso é perder tempo, é se expor, é se desgastar, é se precipitar, é botar a mão na arca, tentar consertar certas coisas. Se meter no meio daquilo. Paulo disse, ainda aqui na carta aos Coríntios,
Ele diz assim: eu não pude, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Mas, Paulo, espera aí, você tem uma igreja que você chama de carnal? Você se põe na frente, uma igreja que enfrenta até cadeia por causa do nome de Jesus? E você chega e diz que esse povo é carnal, que você não pode falar a esse povo como a espirituais. Ele diz assim: são carnais. Eu os criei com leite, e não com manjar, porque ainda não, ele dizendo à igreja, ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. O que é isso? Porque ainda sois carnais. Espera aí, depois de tanto tempo, tendo um pastor como Paulo, para começar, Paulo não tinha mulher, não tinha filho, não tinha ninguém, para ninguém acusar. Era um homem que ninguém pode imitar. E tem uma igreja carnal, segundo a sua própria carta. Aí que está a diferença, a grande diferença de uma igreja dirigida por um assalariado mesclado de colarim clerical, por um solteirão de batina. A diferença de uma igreja dirigida por um papa, por um reverendo, da igreja dirigida por um apóstolo. Porque o apóstolo, o profeta, reconhece a sua própria igreja, reconhece, identifica o estado dela. Então William Branham chega a miúdos olhos, lá no seu púlpito, ele clamou: esse tabernáculo está precisando de uma matança, começando aqui do púlpito até na portaria. Agora, isso é realmente ministério, é confiança. Porque ainda sois carnais. Por que são carnais? Pense nisso. Pois havendo entre vós inveja até do vestido que a outra põe, contendas por causa de lugar. Isso é baixo demais, gente. Isso é carnal demais. Mocinhas, quantas vezes vocês brigam aí por causa de lugar? Eu não estou me referindo a vocês, bem entendido. A determinadas pessoas, é claro. Às vezes tem acontecido de irmão sair do culto e ir embora por causa de lugar. Isso não é ser carnal, porventura? Espera um pouquinho. Olha, com razão, o irmão Sidney Jackson, lá na Alemanha, eu presenciei, eu vi, mas aquilo eu nunca esqueço, ele com a Bíblia assim na mão, e ele disse: ai de nós se nós não tivéssemos essa carta de Paulo aos Coríntios. Olha, havendo entre vós inveja, contendas por causa de quê? Por causa do namorado. Porque são muitas moças e às vezes poucos rapazes, então quando eles dizem assim, quando pinta um, flecha em cima com um lambari num grão de arroz. Aí pega quem puder. Contenda.
Você não tem confiança para ficar lá no curral, tem? Por que não tem confiança para ficar no curral lá? Porque se ele é um bom moço, ele não vai nessa onda de Dom João, não. Ficar todo importante e começar a brincar com o sentimento de todo mundo, não. Se ele é homem, na verdade, ele vai olhar quem tem um comportamento diferente daquele. Ele não vai nessa polêmica, não. Nessa disputa, não. Ele deixa as que estão disputando e vão procurar alguém. Vai procurar alguém que está lá no curral. Você sabe a linguagem, o visitante não pode entender, porque eu também não posso contar toda a história. Um rapaz muito rico chegou na fazenda dele, as moças deram festa lá, e ele se enjoou daquilo e foi lá para o curral. Lá ele encontrou uma prima órfã lá, lavando vasilhas, e foi aqui ele escolheu. As contendas, porfias, maledicência, murmurações, por causa disto, por causa daquilo outro. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Irmãos, sem dúvida alguma, esse pensamento, essa meditação vai causar algum efeito. Se você atinar para isso, a pessoa mais humilde que está aqui dentro, mais simples de entender as coisas, você tem que entender isto aqui. Todas as derrotas que Israel teve lá no curso da viagem para a terra prometida, não se deveu à fortaleza do inimigo. O inimigo cresceu quando a causa estava dentro de Israel. Ai, que era muito menor que Jericó, porque Acã pegou dos despojos de Jericó, capa babilônica, moedas de ouro. Cada coisa dessa tem um significado na vida. E ocultou aquilo na sua tenda. As pessoas não querem saber. Todo meio, todo fim justifica o meio. Então, para se obter qualquer coisa, não importa o meio. O meio que vai usar para obter aquilo. O quanto vai se comprometer. Há crentes que vivem mendigando coisas para filhos, para pessoas as quais não merecem tais coisas, tal honra. É preferível buscar um incrédulo, um descrente, certas horas. Não importa o meio, não importa através de quem. Tem que conseguir, tem que ajeitar aquela situação. Tem que resolver aquele problema. Não importa o meio. Mas não é assim. O fim não pode justificar o meio em todos os sentidos, em todas as ocasiões da vida. O irmão Brana usou entrar na África como caçador para poder pregar. Ali o fim estava justificando o meio. O meio que ele usou. Mas não são todos os fins, em todos os casos, que os fins justificam os meios. E essa é a condição da nação, essa é a condição das famílias. Se comprometem, vendem-se para políticos, em troca de benefícios. Um grande político
me disse uma vez: pastor, essa gente aí não tem mesmo reserva, não cora o rosto para chamar a gente e diz: olha, a nossa igreja vai votar no senhor, mas se o senhor nos der tantos 1000 tijolos, tantos metros de areia, tantos sacos de cimento. Que coisa! Essa é a principal causa da queda da nação. A nação está caída, está arruinada. O mal do último julgamento que nós tivemos não foi o julgamento em si. Não. Nós não poderíamos estar a favor da corrupção. Não é isso. O mal está justamente no fato de não haver ninguém que pudesse tirar a pedra. Não há ninguém que pode tirar pedra, nem lá fora, nem aqui dentro. Então, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O grande mal hoje é este: é que todos querem atirar pedra. E às vezes, para não usar um termo assim, muito popular, vulgar, quando vão atirar a pedra, a cauda embaraça a sua mão. Até erra o tiro porque a cauda, vocês estão entendendo, né? A cauda, quer dizer, aquilo que tem atrás de si atrapalha. E o irmão Brana, Jesus Cristo disse para aqueles homens que não tinham nada, eles não tinham cauda, um termo mais clássico, socialmente falando, mas ele os apanhou justamente ali: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um grande autor, ele desenvolveu uma cena naquele instante ali, idêntica a essas revelações do irmão Branham. Aí então, aquele chefe daqueles acusadores, o líder deles, Jesus falou com ele. É uma inferência, mas disse: atira você. E a Edith, aquela mulher que você anda escondido com ela, a Edith, você pensa que eu não sei? E a Edith, por que você não apedreja ela? Todo o mal que o homem condena está nele. Aí fora, há homens chegando em casa rasgados. E todos unhados. A arma delas mais é as unhas, por isso já crescem tanto. E são chamadas de gatas, né? Por quê? É porque ele está flertando com outro. Quando ela tem 2, 3 amantes. O mundo está dessa forma e ninguém pode julgar a ninguém. Ninguém pode atirar a pedra. É hora de se humilhar e se identificar pessoalmente com sua chamada. A sua chamada é através do ai, da lei. Bendita a lei, diria Maria Madalena, que me levou a Jesus Cristo.
quando eu merecia realmente morrer apedrejada. Por isso, ela soube agradecer. Por isso, ela soube com sua atitude dizer: Cristo, eu te amo. Por isso ela lavou os seus pés. O irmão Branham gostou tanto dessa passagem. Ela banhou os seus pés com lágrimas. Ela enxugou seus pés com seu próprio cabelo, que apesar de ser uma meretriz, não cortava seu cabelo. Tinha cabelo na cabeça para enxugar os pés de Jesus. E quantas senhoras, damas, não têm o suficiente luz para entender que uma mulher não pode cortar seu cabelo? O culpado são os líderes, é a religião mãe, os intérpretes da Bíblia. Outro dia eu mostrei para uma senhora: olha, você está perdendo a batalha, porque o que te dá poder até sobre anjos você cortou. Quando o cabelo dava força para Sansão, e ele cortou, ele perdeu a força. O cabelo dá força para a mulher. Eles creem em ferraduras, creem em santo de barro e de pedra, mas não creem naquilo que realmente Deus estabeleceu. Deus pôs isso na mulher. A mulher é muito mais forte do que o homem. Ela soube agradecer. E o desfecho final significa exatamente isto. Através da identificação de nossa chamada, do nosso destino, para onde vamos, nós só podemos ser agradecidos. Porque se nós formos buscar um exemplo disto, nós vamos caminhar por todas as Escrituras e vamos esbarrar lá na Maria Madalena, lavando os pés de Jesus. Por isso ele disse: todas as vezes que o Evangelho for pregado, o que ela fez será citado. Porque quando se fala em gratidão, ali estava a gratidão. Ela foi a primeira a se identificar com ele. Estava chorando por causa dele, lá no jardim, no horto. E quando ele próprio falou com ela, ela pensou que era o guarda, o hortelão. Ela disse: onde o puseste? Me conta. Eu quero ir até onde está seu corpo. Ele disse: Maria. Ela disse: Rabone, que quer dizer mestre, mestre. E dali ela saiu gritando: ele vive, ele vive, ele vive. Ela saiu gritando. Não foi nem mesmo a sua mãe que ouviu primeiro. Não. Por que ela ficou tão impregnada com Jesus? Por quê? A ponto de ser a primeira. Cristo Jesus é meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. Ele é meu pastor. Desejo amá-lo mais. Cristo, eu amo. Cristo Jesus é meu bom Salvador.
céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente Ele me guiará. Desejo amá-lo mais. Oh, Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois tu morreste por mim. Com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu. Algum visitante que queira manifestar a sua gratidão a Deus, se identificando com Ele nesta noite, publicamente, e você gostaria de fazer isso há muito tempo, ouvindo a mensagem, ou mesmo que seja pela primeira vez, mas sentiu isso, esse desejo profundo no seu coração, e quer fazê-lo nesta noite, não quer deixar para outra ocasião. Você acha que chegou o momento de você se identificar publicamente com sua chamada e ser agradecido a Ele, e encomendar a sua alma a Ele nesta noite, como um presente de gratidão a Ele. E assim você estará manifestando a sua eleição, a sua predestinação, que você estava nele desde antes da fundação do mundo. Você é uma parte dele. Por favor, se isso te faz sentir bem, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Isso. Se algum irmão está afastado, irmã, sentiu nessa noite de identificar a sua chamada e quer fazê-lo oficialmente, publicamente nesta noite, assim, nessa naturalidade. Muito bem. Muito bem. Deus os abençoe. Se você quer, tem confiança que esse é um momento próprio para você fazer uma reconfirmação pública de sua fé. Você não tem como ficar sem se identificar. Você tem que se identificar. Você é dele. Você nunca deixou de ser dele. Ele não poderia te perder nunca. Ser dele não quer dizer estar comigo. Ser dele significa estar na palavra, e você sabe perfeitamente que a palavra está aqui. Fazia tempo que eu não fazia essa chamada, e graças a Deus, hoje
ela nos deixa muito felizes. Gostaria que toda a congregação se pusesse de pé e mesmo de olhos abertos, sentisse uma gratidão no seu coração. Aquela gratidão especial, aquela gratidão que você não tem como expressá-la com palavras. Maria não tinha como expressá-la com palavras. Senhor, aqui nós temos uma grande vitória. Vitória do trono da graça. Vitória de almas. Não é vitória de igreja, nem de exército, nem de política, né? De organização religiosa, de homem, de pastor. É vitória de trono. Porque a vitória do trono significa que ele já venceu, já está sentado no trono. É vitória da alma. É uma identificação que cada um faz publicamente diante do Senhor, com sabor, um sabor de quem está se rendendo à sua própria eleição, à sua própria predestinação, à sua própria escolha, porque foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Por isso não é uma humilhação, isso não é uma sujeição a um sistema, isso é uma questão de ser, é que é assim, desde antes da fundação do mundo. Vocês são filhas e filhos de Deus. Vocês são parte dele. Parte dele. E da maneira que ele está vestido, a sua noiva também está vestida. Ó Deus, põe a tua bênção sobre estas vidas. E sela esta identificação pública. Essa reidentificação. Sela, Senhor, essa decisão de permanecer ao lado daqueles que são atribulados, que estão machucados, que estão cheios de cicatrizes, que têm caído muito, mas têm se levantado, graças a Deus, porque o cair é do homem, mas se levantar é de Deus. Mantenha cada um dos teus filhos nas tuas mãos. E agora, Senhor, para completar esse banquete, cura a igreja toda, Senhor. Cura os corações, cura as almas, cura os espíritos, cura, Senhor, os corpos físicos, materiais. Cura, ó Deus, liberta, ó Pai. Alivia, tira todo ressentimento, mágoa do coração, peso do coração, e dá que cada um possa contar e cantar a sua vitória. Aleluia, Senhor. E os que vão usar as peças de roupas também, o livro de oração está diante do Senhor. Nossos visitantes sejam encorajados na fé também, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor vos abençoe. Eu daria um abraço.
Amém. Amém. Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.